Será que tudo o que vemos e ouvimos nas igrejas realmente vem de Deus? As curas, os milagres, as profecias. Será que realmente Deus usa as pessoas dessa forma? Como saber se uma profecia, se um milagre, se uma cura realmente vem de Deus? Assista esse vídeo até o final e você vai descobrir. Você vai ter a resposta que você está buscando. Mas antes de mais nada, se é a primeira vez que você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Aonde que nós encontramos essa resposta para essa dúvida, para essa pergunta? Na própria palavra de Deus. Nós podemos encontrar a resposta que estamos buscando. A própria palavra de Deus já nos deixa esse alerta sobre os falsos profetas. Veja o que diz 1 João 4, versículo 1. Amados, não creias em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Jesus já nos deixou esse alerta, para nós não crermos em tudo o que vemos dentro de uma igreja. Afinal de contas, até mesmo o diabo pode fazer milagres, pode fazer prodígios. Veja o que diz também Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então existe sim falsos profetas, existe sim pessoas que aparentemente estão pregando a palavra de Deus, mas na verdade elas estão enganando as pessoas. E como a palavra diz, que até mesmo os escolhidos podem ser enganados. Então se você não buscarmos o conhecimento do verdadeiro evangelho, nós também podemos ser enganados. Agora a questão é, como que nós podemos saber quais são os verdadeiros e quais são os falsos profetas? Bom, isso também é através das escrituras que nós podemos saber, que nós podemos confirmar isso. É só nós olhar para Jesus e ver qual foi o real motivo do qual ele veio aqui para esse mundo. Entender isso já nos dá a resposta. E essa resposta se encontra lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então veja o que esse versículo diz. Ele diz que Jesus veio a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna nós só podemos ter lá no céu, quando nós estiver com a nossa alma salva em Cristo Jesus. Não vai ser essa vida eterna aqui nessa terra. Então Jesus ele não veio para curar uma pessoa doente, ele não veio para fazer o cego ver, ele não veio para fazer o paralítico andar. Esse não foi o real motivo da vinda de Jesus para esse mundo. Jesus ele fazia milagres sim, mas quando ele curava uma pessoa, sempre tinha um propósito maior por trás disso, que é a salvação. Sempre quando Jesus curava alguém, ele dizia: vá, a tua fé te salvou. E muitas das vezes, dentro das igrejas, nós vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, recebendo grandes profecias. Porém, no dia seguinte, essa pessoa já está de volta lá no caminho errado. Ou seja, tudo isso que foi feito sobre essa pessoa não teve o real propósito do que Jesus fez por nós aqui, que é salvar uma alma. Porque a principal preocupação de Deus com nós, de ter enviado seu Filho para nos salvar, é para salvar nossa alma. É o que tem de mais valioso aqui nessa terra para Ele. Deus, Ele se importa com nós sim, mas para Ele é independente se nós estiver com o nosso corpo físico doente. Ele não se importa de nos levar para Ele dessa forma. Afinal, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais doença, lá não haverá nada disso. Então aqui nessa terra, se o milagre não tiver o intuito, não tiver o propósito de salvar aquela alma, então este milagre está vindo de um falso profeta. Esse milagre está vindo somente para a vida carnal. E a vida carnal não é o interesse de Deus para com nós, mas sim a nossa vida espiritual. Então, para resumir tudo é isso. Quando alguém te fizer uma profecia, alguém dizer que está te curando de algo, ou quando você vê um pastor fazendo isso, você tem que
examinar. Você não pode acreditar assim de cara em todos os espíritos de profecia. Assim como você não precisa acreditar em mim assim de cara, de momento, sobre tudo que eu estou falando. Mas você pode me examinar as escrituras e ver se tudo que eu estou falando está por dentro da palavra de Deus. E assim você pode crer naquele evangelho, crer naquela profecia, crer naquele milagre. Se aquele milagre vai te conduzir para a vida eterna. Amém? Então esse é o real propósito de um milagre. É o real propósito de Jesus ter vindo para este mundo. Nos conduzir para Ele. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha compreendido e entendido tudo que eu falei aqui. Então fiquem todos com Deus. Jesus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço sobre cada um de vocês. Deus abençoe a família de cada um também. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.